dada. E quantos crentes, muitas das vezes, irmãos, que na igreja, ou ele nasce no berço evangélico, ele é uma bênção, canta na mocidade, prega a palavra de Deus, e depois cai. E aqui, na palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Ageu, no versículo 9, trata de um conserto e uma reconstrução da casa. Quando Israel saiu do Egito, quando Deus enviou Moisés para ir até o Egito, para resgatar o seu povo que se encontrava ali como escravo, sendo maltratado pelo faraó, Deus tira Israel lá do Egito e promete a Israel promessa. Deus fala para Israel que iria dar a ele uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade. Agora vamos ir para os nossos dias atuais. Quando você levantou as suas mãos e aceitou Jesus Cristo, você também recebeu uma promessa. Qual foi a promessa que você recebeu? Promessa de morar no céu. Promessa de ser arrebatado no arrebatamento da igreja. Ou labasubicanta labaxéia. E essa promessa que nós nos agarramos nela. Se você está aqui hoje na igreja, se você está aqui hoje participando de um culto, se você está aqui cantando hino de adoração ao Senhor, é porque você se agarrou nessa promessa de um dia para ser herdeiro do céu. Quantos são herdeiros do céu aqui? Amém. Glória a Deus. Israel tinha uma promessa também. Estava lá no Egito, escravizado por Faraó, e de repente Deus envia um homem chamado Moisés, e esse homem diz assim: Deus me enviou aqui para tirar vocês daqui, porque Deus tem promessa para vocês. Diga assim para o seu irmão: Deus tem promessa para você. Aleluia. Então eu posso disso em nome de Jesus. Deus tinha promessa para Israel. Deus tinha promessa. Deus levanta Moisés, prepara Moisés e leva Moisés até o Egito. E lá Moisés estava incumbido de levar o povo de Deus até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Pastor Paulo, o senhor está incumbido de levar esse povo até os pés do Senhor Jesus. Essa é a sua responsabilidade. Homens de Deus, Deus colocou essa responsabilidade na mão de vocês para conduzir o povo de Deus até o momento do arrebatamento da igreja. Quando a igreja vai ser arrebatada, vai ser entregue ao Senhor. Aleluia. Só que quando você entra no meio de matas, você entra no meio de lugares onde tem animais, tem leões, tem crocodilo, tem lobos, que podem tragar suas ovelhas. No meio do caminho, alguns podem não chegar até o destino. Quantos têm caído no meio do caminho, têm se desviado das promessas de Deus? Foi assim com Israel. Fica bem claro aqui na palavra de Deus. Deus envia Moisés para tirar Israel do Egito, e Deus tira Israel com promessa, com sinais, com prodígio. Deus abre o mar vermelho. Outro dia eu estava no colégio e o professor de sociologia virou para mim assim e falou assim: Sr. José Luiz, o fato do mar vermelho ter aberto realmente aconteceu, mas não é do jeito que as pessoas falam, porque quando o povo de Israel passou lá, foi uma época que a maré estava baixa. Eles passaram andando, né? Passaram andando e a maré estava baixa. Eu fiquei olhando para a cara dele assim: é, professor? Sim. Eles passaram o mar, estava baixo. Não estava, né, do jeito que eles falam. Deus não abriu o caminho no meio do mar para assim, ó, professor. Então aconteceu um grande milagre, porque o povo de Israel, o povo do Egito, morreu afogado na areia. Morreu afogado na areia. Deus deu um escape para Israel, porque eles estavam perseguindo o povo de Israel. O povo de Deus não morreram afogados no mar vermelho, mas morreram afogados nas poças d'água que talvez tinha lá. Ele parou e ficou assim, olhando para mim. Você
Você lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia, sim. Sempre que eu tenho oportunidade no meu trabalho, eu abro a palavra de Deus, fico meditando a palavra de Deus. Porque eu não gosto de comer qualquer comida. Eu gosto de comer comida boa, aquela que me fortalece, aquela que me edifica. E diz a palavra de Deus que Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo de Israel lá do Egito. Mas Deus exige de nós algumas obediências. Deus tinha falado para Israel: olha, vou lhe dar uma terra que manda leite e mel, e quando entrar nessa terra, não deverás prostrar diante de outros deuses. Não deverás adorar outros deuses. Israel tinha consciência disso. Quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente aparece lá para Eva, e ela tenta Eva, e Eva responde para a serpente e diz assim: o Senhor Deus diz que nós não devemos comer desse fruto, que no dia que nós comer dele, nós morreremos. O que quer dizer isso, irmão? Que Eva e Adão tinham consciência que se eles obedecessem a Deus, morreria. E você também tem consciência disso. Quando você paquera a mocinha que passa lá na rua, mocinha bonita do corpo, tipo violão, você vai acompanhando com seus olhos, você sabe que você está pecando. Não sabe, irmão? Sabe que está pecando. Quando você olha para a esposa do teu irmão e fica aquele olhar malicioso, cheio de malícia, você sabe que você está errando. E aí eu pergunto: você vai herdar as promessas de Deus? Você vai entrar na terra prometida? Eu costumo dizer que tem muitos cristãos que aceitaram Jesus Cristo, mas ainda não passaram pelo processo da libertação. Não passaram pelo processo da purificação, não foram libertos ainda, precisam de ser liberto. Crente liberto é transformado, é cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe perdoar, ele sabe orar, ele sabe esperar com paciência. Aleluia, glória a Deus. Mas crente que não é liberto não tem paciência, ele é nervoso, resolve as coisas na força, na ignorância. Aleluia. Eu fico pensando, aleluia, eu estou preparando um vídeo que conta a história do povo de Deus 307 anos depois de Cristo. Esse vídeo, ele mostra o que aconteceu com os cristãos depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Como os apóstolos foram perseguidos por Roma e também perseguidos pelos religiosos, porque quem crucificou Jesus não foi exatamente os romanos, mas foi o povo que dizia ser povo de Deus, que começaram a primeira perseguição, que prenderam Jesus, que levaram Jesus e entregaram a Pilato. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos de Jesus deram continuidade na obra que o Senhor tinha entregado na mão deles, eles começaram a continuar a perseguição. E houve um momento na história, no ano 307 depois de Cristo, que vários cristãos foram colocados na arena e aonde leões mataram centenas de cristãos por servir o Senhor. Por servir o Senhor. Eu fico pensando, muitas das vezes o irmão, ele chega para o outro e diz assim: pastor, ora por mim que eu estou passando por luta. Eu estou passando por um vento. Você não está passando por um vento, irmão. Você não está ainda enfrentando as grandes batalhas que os mártires passaram, enfrentaram. Aleluia. Mas voltando aqui na história de Israel. Israel tinha uma promessa de Deus. Deus prometeu para Israel uma terra. Deus prometeu para a igreja também morada no céu. E Deus cumpre com a sua promessa. Deus falou para Israel: quando entrar naquela terra, não se contamine com os deuses de lá. Não se contamine com aquele povo. Não case com as filhas dos cananeus. Não case com a ordem, a determinação de Deus. Você tem seguido os conselhos do Senhor? Tem andado na obediência e no temor da palavra do Senhor? A pergunta que eu deixo nessa noite para você. Diz a palavra de Deus que como Israel
entra na terra de Canaã através do braço de Josué. Passado-se um tempo, Israel começou a se corromper. Começou a se desviar do seu propósito. Começou a se desviar da sua fé em Deus. Começou a fazer coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Deus envia os filisteus para perseguir Israel, para maltratar Israel, para roubar a sua comida. E aí o povo de Israel lembra de Deus. Lembra das promessas de Deus. E diz a palavra de Deus que Israel se arrepende dos seus pecados, faz conserto com Deus. Deus envia Sansão. Sansão vai lá, luta por Israel e livra Israel aproximadamente 30 anos lutando. Depois diz a palavra de Deus que Israel torna a pecar, torna a se desviar do caminho do Senhor, cai no erro de novo. E diz a palavra de Deus que Deus levanta um outro povo chamado Midianitas, que começa a perseguir o povo de Deus, maltratar, também roubar a sua comida. Aí o povo de Israel se arrepende, pede perdão a Deus, faz conserto com Deus. Imagina aquele crente que ele ora, ele sai da igreja, quando as coisas ficam boas para ele, ele sai da igreja, vai para o mundo de novo. Aí vem os problemas, vem a luta, ele volta chorando, pastor, ora por mim, o pastor vai lá, ora por ele. Aí daqui a pouquinho, calma os problemas, calma as lutas, ele está bem na igreja, ele desvia do caminho do Senhor de novo. Aleluia. Meu Deus. Israel era assim. Israel era desse jeito. E Deus levanta um homem chamado Gideão para livrar Israel dos midianitas. E Deus dá livramento a Israel através do braço forte de Gideão com 300 homens. Deus faz isso, irmão. Mas não vamos entrar em toda a história, porque senão a hora não vai dar tempo de falar tudo que o Senhor tem colocado em meu coração. Mas diz a palavra de Deus que Deus levantou um homem chamado Jeremias. E Jeremias começou a profetizar contra Israel por causa da sua carnalidade, por causa do seu coração duro, porque estava desviando o caminho do Senhor. E Deus falou muitas vezes pela boca de Jeremias que ele iria, aleluia, entregar Israel na mão de Nabucodonosor. Aleluia. Israel não dá ouvido à palavra do Senhor, não dá crédito à profecia de Jeremias. E Deus manda Nabucodonosor com todo o seu exército lá em Jerusalém. E ele entra na cidade de Jerusalém. Sabe o que acontece? A cidade era cercada por um muro. E dentro do muro tinha a casa dos irmãos hebreus. Também lá estava edificado o templo. O templo estava lá edificado dentro das muralhas. E diz a palavra de Deus que quando Nabucodonosor entrou na cidade, ele derrubou os muros, ele derrubou a casa e derrubou o templo. Jogou tudo por terra, o templo foi destruído, o muro foi destruído. E aí o povo foi levado para cativeiro. Ficaram 460 anos aproximadamente, sendo escravo lá na Babilônia, onde nós encontramos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel foi julgado nas covas dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego foi julgado na fornalha. Aleluia! Encontramos esse jovem. Vários livros foram escritos nessa época. E diz a palavra de Deus. E aqui nós encontramos no livro de Ageu. Aleluia! O povo de Deus tinha saudade de voltar à sua cidade. Mas sabia que lá na cidade não tinha mais muro. Não tinha mais casa para morar. Também não tinha um templo mais para adorar a Deus. Sabe por que isso? Não diz a palavra de Deus que naquela época, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, os sacerdotes, olha só o que diz a palavra de Deus. Aleluia! Quando Deus falou para Israel que iria dar uma terra que manava leite e mel, o Senhor determinou que eles não casassem com os cananeus, que as filhas dos hebreus não se casassem com os moços lá da terra, e que os moços não casassem com as moças de lá. E quando eles entram lá, diz a palavra de Deus que os sumos sacerdotes constituíram o casamento com as mulheres daquela terra. Constituíram o casamento com aquela terra. O grande problema começou dentro da própria igreja.
Começou dentro da própria igreja, o pastor, quando a base não tem temor a Deus, não respeita a Deus, a igreja toda é doente, paga o preço. O sumo sacerdote estava diante do Senhor de uma maneira ilícita. E Deus entra com um exército de Nabucodonosor, mata os sacerdotes, os que ficaram vivos foram levados lá para a Babilônia, e Deus permite que a cidade seja destruída, o templo seja destruído, e todos os bens que tinha dentro do templo foi levado para a Babilônia. Irmãos, você já viu um crente que estava bem na igreja, tinha carro,